Boa noite. Primeiramente, queria me desculpar pela voz, porque está um pouco rouco, mas vamos falar um pouco aqui sobre a implementação de uma árvore 2.3, como pode ver aqui. Meu nome é Laurindo, matrícula 577929, e o que é que eu fiz, basicamente? Peguei como referência o principal livro que a gente usa na estrutura de dados avançada, na cadeira de estrutura de dados avançada, que é Algoritmos, do autor Sedgwick. No livro, ele não tem uma especificação do código bem certinha da árvore 2.3, mas pela coincidência da forma de lógica dela com a árvore vermelha e preta, a gente consegue utilizar o código de uma vermelha e preta para replicar uma árvore 2.3. E aí, temos algumas diferenças, mas acredito que não vem ao caso. Eu comecei falando um pouco sobre a classe da árvore para poder a gente criar a árvore do zero, né? Que obviamente a gente precisa disso. E também temos alguns comentários aqui. A gente tem as constantes de cor, estado, para dar referência a em que ponto a gente está da árvore, como a gente deve agir quando for adicionar ou remover alguma chave naquele nó. O vermelho indica que a aresta que liga o nó ao pai faz parte de um 3 nó, que seria um nó, no caso, com 3 chaves no filho. E o preto indicaria um 2 nó, que seria um nó normal de uma árvore binária, por exemplo. Aqui a gente tem também a chave do nó, que é para criar com todas as referências, chave, valor, a aresta esquerda, direita, a cor, para poder referenciar e dizer se ele é um 3 nó ou um 2 nó. E aqui a gente tem todos os atributos e definições dos mesmos quando a gente está criando um nó. Agora a gente vai para os métodos auxiliares para descobrir se ele é um 3 nó, um 2 nó. E aqui eu usei como base o vermelho para verificar se a aresta para o nó é vermelha, no caso o é vermelho. O nó preto, ele seria também um nó nulo, por exemplo, porque as folhas na 2.3 de um nó preto não existiriam fisicamente. O tamanho, ele vai ser usado só para dizer o número de nós naquela subárvore. E aí a gente usa o zero para o nulo, como diz aqui. Aqui a gente só vai dizer vai definir o estado booleano do nó é vermelho, se ele é vermelho ou não, e a gente iniciou ele como verdadeiro para ser vermelho, e o preto a gente iniciou como falso aqui. Aí, da mesma forma, temos a definição do tamanho da raiz, também temos o tamanho de um nó x, por exemplo, e também temos o caso de uma árvore vazia. Aqui a gente tem o método de busca, que é para procurar algum valor na árvore, por exemplo, que esteja em alguma das folhas, vamos dizer assim. A gente, no caso da busca de uma árvore 2.3, que nesse caso a gente usa o vermelho e preto para indicar 2.3, vai ignorar as cores e vai descer pela esquerda ou pela direita para poder achar as chaves. E a gente sempre vai comparar, por causa que é justamente o sentido de uma árvore, é fazer a organização e facilitar achar algum elemento que esteja dentro daquela árvore. Então, uma chave menor vai estar para a esquerda, uma chave maior vai estar para a direita, e assim por diante. Aqui a gente tem o obter, que seria para retornar o valor que está naquele nó. Esse daqui é um método bem parecido, né? Porém, veja que aqui a gente usa o nó x como parâmetro também. Por que a gente usa o nó x? Para que a gente possa comparar ele, aqui nessa linha, com outro nó, que seria a chave, né? E aqui embaixo a gente só vai dizer se já tem ou não aquele valor que a gente está buscando. Se ele não tiver, ele vai retornar nulo, e aí para quem está vendo o nó, a árvore na realidade, e procurar aquele número, vai estar nulo.
A gente tem as operações de rotação aqui, rotação à esquerda, rotação à direita, que são essenciais, são literalmente a base para que a gente possa criar de fato uma árvore balanceada, sem que a gente tenha que ir lá manualmente mexer, para que ela se balanceie sozinha. E aí a ideia disso é que muitas vezes, digamos, a gente começou com o nó, a raiz do nosso nó é o Z, todos os outros valores estariam para a esquerda, então ela estaria completamente desbalanceada nesse caso. E aí é por isso que a gente tem que ir fazendo rotações para que ela fique com nós na mesma altura e que meio, entre aspas, dependendo dos valores que a gente passe, a gente use o nó raiz sendo relativamente o meio de um array, por exemplo. Aqui a gente tem a rotação à esquerda, a gente passa em qual nó a gente vai fazer essa rotação, que é o parâmetro aqui. Aí a gente faz toda a operação, como foi explicado em sala de aula, de rotação. A gente usa um nó de referência, que seria o nó X, que aí esse nó vai pegar o do lado direito, aí a gente passa o que estava do lado direito vira quem estava do lado esquerdo, o da esquerda vai virar quem estava em cima, que seria o H, e assim por diante. E aqui a gente tem inversão de cores para que ela se mantenha balanceada, como se, por exemplo, a gente tem que fazer uma rotação, no caso de 1, 2, 3, seria uma divisão de um 3 nó. Nesse caso, às vezes a gente tem que, às vezes não, a gente sobe o nó que está no meio para cima, para que ele se torne um nó pai dos filhos que antes estavam lado a lado com ele. Aqui, a mesma coisa, a gente só está invertendo o lado da rotação. Aqui a gente tem a troca de cores, que é necessária para poder dizer se um nó ele é um 3 nó, se ele é um 2 nó. E por que ela é importante? Porque muitas vezes a gente define um nó como... Define não, ele é definido como um 3 nó, mas caso aconteça uma divisão desse nó, ele precisa ser reorganizado, e nesse caso de reorganização de um 3 nó para um 2 nó, como a gente está usando como base a árvore 2, 3, a gente tem que mudar as cores para que a gente faça uma referência correta daquele nó. Aqui nós temos a inserção. O que é que acontece? Se o filho direito é vermelho, a gente vai fazer uma rotação para a esquerda. Se o filho esquerdo e o neto esquerdo, que seria o caso de 2 vermelhos seguidos, forem vermelhos, né, no caso, 2 vermelhos seguidos para a esquerda, a gente usa uma rotação à direita para que a gente consiga balancear e o nó que estava aqui anteriormente no meio dessas duas arestas vermelhas passe a ser o nó pai. Então ele teria 2 filhos. Se ambos os filhos são vermelhos, a gente faz só meio que o sacudir de cores, né? E aí a raiz é forçada a ser preta no final, e isso é uma convenção da árvore vermelha e preta, porém a gente precisa disso também para que ela fique balanceada e a gente consiga transformar ela para uma 2, 3. Aqui a gente tem o código de fato para a inserção de uma chave, como a gente diz aqui, e também do seu valor, porque a gente tem que colocar o valor que a gente está querendo colocar e referenciar ele para que ele fique organizado dentro da árvore. Ele é apenas o endereço, a localização daquele valor. Aqui já são os métodos de inserção, né, de um nó, onde a gente vai colocar esse nó. E aí, se o nó for nulo, a gente vai colocar um novo nó. E aí esse nó que a gente está inserindo, quando não tem nenhum nó, ele vira uma raiz. A gente tem o método de balancear. Estamos reaproveitando aqui as linhas de código da 151 a 154. E aí, aqui a gente faz essa rotação justamente para acontecer o balanceamento, como eu havia dito antes. Aqui a gente tem o mover vermelho esquerda, mover vermelho direita, e eles são importantes para que quando a gente remova um nó, o atual nunca seja um 2 nó. E por que isso é importante? Porque quando a gente vai remover um nó, se a gente tirar de um 2 nó, a gente tem um caso de underflow, que é quando a gente tem menos chaves do que é permitido. Então, a árvore meio que quebraria, entre aspas. Então, para manter isso, a gente usa esses 2 métodos, mover vermelho esquerda e mover vermelho direita. Aqui nós temos remoção do mínimo. Foi mais um método, assim, para não ser tão indireto com quem está vendo, né? Porque a gente precisa dizer para o usuário que deu um underflow, que não tem chave, não tem a quantidade de chave necessária, entre outras coisas, né? Quando ele chega no menor nó, ele vai fazer a
a remoção, né? E aqui a mesma ideia para a remoção do nó máximo. Porém, ele vai sempre descer pela direita por causa da organização da árvore. Esquerda é menor, direita é maior e assim por diante. Aqui é uma remoção de uma chave que a gente vai escolher, ou o usuário escolhe no caso. Por exemplo, aqui, se não tiver essa chave, a gente vai dizer a chave é nula, então ela não está presente na árvore. E aqui a gente tem toda a lógica para a remoção. Estou indo mais rápido porque para o vídeo não ficar muito longo, porque já está com 12 minutos. E aqui é apenas uma identificação do mínimo, o nó máximo, e também coloquei a altura da árvore, mesmo sem ter um uso real, mas é importante para que a gente tenha um melhor entendimento sobre como funciona a lógica de uma árvore balanceada. E aqui apenas a gente vai colocar as chaves em ordem nesse método aqui. A gente usa todas as chaves que estão presentes naquele array, que seria uma árvore, né, na lógica, e a gente vai colocar eles para ficarem de forma correta naqueles pontos, né? E aí, para que não demore muito o vídeo, fazendo a inserção e não tenha tanta edição, porque eu já estou gravando aqui a 10h18, eu coloquei já um exemplo pronto aqui, com as chaves 50, 30, 70, 20, 40 e todas fora de ordem, para que a gente veja que ele vai retornar em ela mais organizada do que estaria antes. E aqui a gente vai ter as chaves em ordem, a gente vai ter tamanho, altura, a gente vai ter uma busca pelo 40, que a gente usa o método obter, que foi dito anteriormente, e aqui a gente tem a remoção do mínimo e do máximo. Vou gerar aqui o exemplo, só um minuto, está gerando aqui, pronto. Aqui a gente consegue ver as chaves em ordem, como pode ver o nosso mínimo, que seria o 10, está em primeiro, e o nosso máximo, que seria o 80, está em último. Ele tem um tamanho de 10, a altura é de 3, por causa que a gente fez essa divisão da raiz até as folhas, né? A gente tem a busca pelo valor 40, e aí ele retorna se tem o valor ou não. E da mesma forma, a gente tem remoção do mínimo, que aí ele remove o 10, e, por exemplo, uma remoção de uma chave aleatória, como a gente tinha mostrado também, que no caso seria a chave 70. Aqui ele já mostra 100 a 70 e 100 o 10, porque na lógica da computação vai de uma ponta a outra. Basicamente é isso o funcionamento do código. Eu achei bem complicado, para falar a realidade, por conta que transformar ela de uma 2, 3 para de uma vermelha e preta para uma 2, 3 exige bastante lógica, bem complicado mesmo. Estou penando há mais de uma semana para de fato entender o código, mas foi bem interessante, até porque eu fui montando de fato em cada código aqui, em cada linha de código, e usando a lógica de fato para fazer essa transformação do código da vermelha e preta para 1, 2, 3. E basicamente é isso. Espero que tenha gostado e tenha uma ótima noite, um ótimo dia. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode estar à disposição, pode falar comigo na sala, mandar e-mail. Lá no Cida tem meu e-mail também. Fica à vontade e um abraço, professor. Boa noite.